Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Histórias Fantásticas. Eu sou a Jacqueline e desta vez venho trazer-vos um wrap-up massivo. Como já devem ter percebido pelo nome do vídeo, este wrap-up vai abranger os meses de dezembro de 2014 a outubro de 2015, ou seja, vai ser muito grande mesmo. Então eu vou dividir em várias partes, ainda não tenho bem a certeza de quantas partes, mas eu vou deixando o número da parte no nome do vídeo. Então, bora lá começar. No mês de dezembro de 2014, o primeiro livro que eu concluí foi Divina, de P.C. Cast. Vocês devem conhecer a autora por escrever com a filha a saga da Casa da Noite, que é muito conhecida, e esta é uma série que ela escreveu de forma independente, que é a série Chamamento das Deusas. Cada livro desta série conta-nos a história de um deus da mitologia grega, mas sempre da perspectiva feminina. Estes livros são muito comentados por serem uma força do feminismo, porque em todos eles a personagem principal é uma mulher forte, independente e que não precisa de um homem para a proteger. Como eu disse, cada livro tem um deus mitológico que fala, e para este livro a autora fala-nos da deusa Hecate, inspirou-se no clássico da Bela e o Monstro. Então este livro conta-nos a história de Miki, ou Mikado, que é o nome de uma rosa, que é uma mulher já na casa dos 30 e que nunca teve sorte ao amor porque todos os homens que ela conhece são os pardalhões, ou não a agradam por algum motivo, ou agem de forma machista para com ela e ela não gosta nada dessas coisas. Então ela está sozinha e ela adora trabalhar num jardim público onde ela cuida das rosas. Mas ela tem um segredo. Na lua cheia, se ela se cortar e meter sangue na água, depois regar as rosas com essa água, as rosas voltam a estar vivas e a florir bonitas, mesmo que seja inverno. E ela não percebe bem porquê, mas sabe que todas as mulheres da sua família tiveram esse dom. E ela trabalha como enfermeira num hospital. Um dia ela está a atender uma paciente que lhe oferece um frasco de perfume e nesse dia ela tem um encontro e decide pôr esse perfume. Ela vai ao encontro, o encontro corre mal, ela vai-se embora chateada e vai tratar das rosas naquele jardim público. Descobre que está lá uma companhia de teatro a fazer um teatro e eles estão a ensaiar a peça e a testar o som, e houve uma das atrizes que não apareceu. Então convidaram-na para testar o som com eles e fazer um dos papéis. A parte da peça que ela interpreta estão a fazer uma invocação à deusa Hecate. Isso combinado com o perfume que ela usa e ainda com o facto dela fazer aquilo que eu disse de regar as rosas com o sangue, faz com que ela invoque realmente a deusa Hecate. Durante esse processo dela regar as rosas, ela entorna um bocadinho daquela água na estátua que está no centro do jardim e a estátua ganha vida. E assim ela vai parar ao reino das rosas, onde muita coisa acontece. Mas para vocês saberem o que é que acontece, têm que ler o livro. Estes livros desta coleção são muito giros mesmo, muito giros. Este livro dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e está mesmo recomendado. Depois desse livro fui ler Jogos Perversos, de Sheila Black. É um livro do género erótico e eu comprei isto porque andava numa onda de ler este género depois de ter lido O Inferno de Gabriel. Então decidi comprar este livro e outro da mesma autora. Este livro fala-nos então da Morgan, que é uma apresentadora de televisão de um talk show sobre sexo. Então ela começa a abordar o tema do dominador e da submissa e decide entrevistar um dos mais conhecidos dominadores. Marca uma entrevista com ele. Ele chama-se Jack Cole e eles sentem imediatamente uma atração um pelo outro. A profissão dele, fora esse mundo dos dominadores, é ser um guarda-costas. E durante esse encontro que eles têm, ela vai disfarçada e mesmo assim um homem que anda a perseguir há muito tempo e nós não sabemos quem é, aparece e começa a disparar contra ela, e se não fosse ele estar lá, ela tinha morrido. Então ela fica-lhe muito grata. Só que depois, a partir desse momento, eles têm que andar a fugir juntos, que é para ele a conseguir proteger desse perseguidor. E a história segue a partir daí. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Depois desse livro, eu queria ler um livro mais pequenino, então decidi ler um clássico e li
O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Acho que quase toda a gente já ouviu falar deste livro, e se não ouviu falar do livro, ouviu falar do filme com o Leonardo DiCaprio. Mas se não ouviram falar, vou fazer um breve resumo da história. É-nos narrada por Nick, que nos conta a história de um amigo seu, Jay Gatsby, e da sua paixão louca pela prima do Nick, que é a Daisy. A história roda muito à volta disso, mas eu não gostei nada da Daisy. Não sei, eu embirrei com ela desde o princípio e não gostei nada dela, ela é super irritante. Então acho que isso fez com que eu não gostasse tanto do livro, e ele é tão pequenino. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads e podia ter levado as 5 se não fosse por essa personagem irritante. Então, no mês de janeiro de 2015, concluí a leitura de A Trança de Inês, da Rota Lobato Faria. Eu já tinha começado a ler em dezembro, só que só terminei no início de janeiro. E este livro conta-nos 3 tempos diferentes da mesma história, que é o mito de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Então vemos um Dom Pedro e Dona Inês como nós conhecemos, nos tempos em que a história ocorreu. Conhecemos um Dom Pedro e uma Dona Inês do tempo presente e um Dom Pedro e uma Dona Inês de um tempo futuro. É uma história muito bonita e adorei a escrita da Rosa Lobato Faria. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Depois decidi ler Submissa, da Sheila Black, outro livro do género erótico, da mesma coleção dos Jogos Perversos que li no mês de dezembro. Este livro conta a história de Kimber, que é uma virgem de 23 anos e sempre esteve apaixonada por uma estrela de rock, que é o Jess, e ela descobre que ele tem fetiche por menage e decide que precisa de aprender mais sobre sexo para poder ter uma relação com ele. Então, o que é que ela decide fazer? Vai procurar a ajuda de um dos guarda-costas do pai, que era um amigo dela, que se chama Dick, e pede para a ensinar a lidar com o mundo do prazer sem lhe tirar a virgindade, no entanto. Eu estava muito intrigada com este livro por causa de toda a premissa me soar estranha, mas foi uma desilusão. Estava à espera de mais e achei que tudo foi muito pouco profundo em termos de sentimentos e tudo muito à base de sexo. E apesar de eu gostar de livros de género erótico, gosto quando eles são mais profundos do que apenas sexo. Dei-lhe 3 estrelas na classificação do Goodreads. Depois desse livro eu estava ligeiramente ressacada, então decidi ler um livro mais leve que eu achei que fosse entreter-me mais, até porque eu estava numa altura em que tinha que estudar por frequências. Então, para descontrair, decidi pegar no livro A Seleção, de Kiera Cass, e não correu como eu estava à espera. Era suposto eu ter lido um bocadinho e estudar para descomprimir, estão a ver? Mas eu li-o todo numa noite. Então, basicamente não estudei nada para o texto que me ia seguir. Vocês já devem ter ouvido falar deste livro milhões e milhões de vezes, porque agora andava num hype. Mas se não ouviram, aqui fica o resumo. Este livro conta-nos a história num mundo distópico, naquilo que foi a América e que agora é um reino, que se divide em castas, sendo que a mais alta é a casta 1 e a mais baixa é a casta 8. A protagonista deste livro chama-se America Singer e ela é da casta dos músicos, então todas as pessoas daquela casta são músicos. Não ganham assim muito dinheiro, a casta dela é a terceira a contar de baixo, ou seja, é mesmo uma casta muito baixa. E a única forma deles mudarem de casta é uma mulher casar-se com um homem de uma casta superior, porque se um homem casar com uma mulher de casta inferior, ela é que sobe para a casta dele e não ao contrário, estão a compreender? Então funciona sempre, a mulher fica com a casta do homem. A América está apaixonada por um rapaz que se chama Aspen, só que ele é de casta inferior à dela, então ela não tem coragem para contar à mãe e ao pai que gosta dele e quer casar com ele porque sabe que ele ainda é mais pobre que ela e ele já se mata a trabalhar para alimentar os irmãos e ela não suporta a ideia de que ele vá trabalhar também para alimentar a ela. Nessa altura em que começa uma edição de um espetáculo, de uma espécie de um espetáculo de televisão, em que vão escolher a noiva do príncipe Maxon, ou seja, a rapariga que for escolhida é automaticamente passada para a casta 1, para a casta dos reis e dos príncipes, e mesmo aquelas que perdem normalmente conseguem casar com homens de casta 2 ou 3, ou seja, ficam sempre ali em castas altas e ganham bastante dinheiro e comida e regalias para as famílias das raparigas que vão participar.
A América não quer ir participar porque não tem interesse nenhum em casar com o príncipe, mas a família dela precisa da ajuda que vão dar no caso da participação dela, e o Aspen também faz pressão para ela ir, então ela acaba por se inscrever e entrar nessa competição. São 35 raparigas que vão competir pelo coração do príncipe, e o que é que será que vai acontecer? Para saber, eu tenho que ler. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e recomendadíssimo. Depois disso recebi a minha primeira compra de mangas, de uma coleção que eu tinha visto em anime, que eu queria saber o resto, então decidi comprar a série toda, mesmo incluindo aquela parte da história que eu já vi, até porque eu não tinha certeza de até que parte é que eu tinha visto. Então, este foi o primeiro livro que eu recebi e que li, portanto, foi os volumes 1, 2 e 3 de Skip Beach, escrito e com arte de Yoshiki Nakamura. Esta história é qualquer coisa. Uma pessoa farta-se de rir e nem sei explicar. Tem uma arte simplesmente espetacular. Olha aqui só para das imagens. É linda, está mesmo recomendado, é muito bonito. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Depois li os volumes 4, 5 e 6, também da coleção do Skip Beat, e a história e a arte de Yoshiki Nakamura, também lhe dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Vocês, na série, vocês têm que ler esta série de mangás porque é absolutamente fantástica e fica muito mais barata comprada nestas edições 3 em 1. São cerca de 11 euros por 3 volumes, coisa que normalmente tem que se comprar os volumes individuais e torna cá por cima mais caro. Por isso, a sério, leia. Depois li os volumes 7, 8 e 9 dos mangá. Pronto, vocês já perceberam, eu adoro este livro. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Depois disso decidi ler Amor Ódio, de Vitor Hugo Carmo, foi-me enviado pela editora. Para a minha opinião, este livro é muito pequenino e conta-nos a história do David, que é um vendedor de bíblias que não acredita em Deus. Logo por aí a premissa parece bastante interessante e ficamos a perguntar o que é que esta coisa tem a ver com a história. Pois é, mas tem. Isto tem um fundo de policial. Este livro começa logo com o funeral de um dos 3 melhores amigos do David, e ele e os outros 2 sobreviventes estão revoltados com a situação da sua morte e culpam um padre pelo que aconteceu. Nós não sabemos bem porquê, e ao longo da história é-nos revelado o que aconteceu no passado destas personagens, e ao mesmo tempo que David se apaixona por uma mulher chamada Esther Flor, que é bastante misteriosa, e eles têm uma ligação instantânea. Esta história segue todos esses acontecimentos e está muito engraçado. Não estava à espera que fosse tão bom. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. O início não foi assim nada de extraordinário, mas teve uma reviravolta completamente inesperada no fim, e eu fiquei completamente boquiaberta quando cheguei à última página, por isso está recomendado. Nessa altura eu estava a participar numa maratona, então queria ler qualquer coisa mais rápida e decidi ler um dos livros da Harlequin. Este livro chama-se Lua de Mel e Marbella, de Carol Marinelli. Vocês viram o unboxing em que eu abri este livro, que me foi enviado numa troca de Natal. E este livro conta-nos a história de Estelle Connolly, que está com grandes problemas financeiros e recebe a proposta de um milionário para se casar com ele e fazer-se passar por sua esposa em troca de dinheiro, para que ele possa dizer ao pai que está doente que finalmente encontrou uma esposa. Então ele decide fazer assim, porque ele não se quer casar, não se quer comprometer com nenhuma mulher, mas sente-se atraído por Estelle e decide fazer-lhe essa proposta, que ela aceita porque está mesmo desesperada pelo dinheiro, e então a história segue a partir daí, e é óbvio que isto é um romance arlequim, eles vão se apaixonar, é óbvio. No entanto, eu adoro este tipo de livros, tenho andado um bocado desiludida com eles ultimamente, mas dei 4 estrelas na classificação do Goodreads. Então o último livro que li em janeiro foi A Rapariga que Roubava Livros, de Marcus Zusak. Também foi uma prenda que me deram numa troca, mas já foi há mais tempo, e eu não tinha tido coragem para o ler,
porque toda a gente dizia tão bem deste livro e eu estava com medo de não gostar, porque é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sou um bocadinho esquisita com livros da Segunda Guerra Mundial. Sou muito sensível no que toca a esse assunto, então não sabia se ia gostar. Esta história é narrada pela morte, só por aí já se torna tudo muito mais interessante. E a morte conta-nos a história de uma menina durante a Segunda Guerra Mundial, a rapariga que roubava livros, que é Liesel. Esta história começa com a Liesel a ir com a mãe e o irmão num comboio, o irmão morre e elas vão ao funeral e é aí que a Liesel roubou o seu primeiro livro, que é um exemplar de um livro sobre coveiros, sobre como fazer o enterro, a mãe presa. Nós não sabemos bem essa parte, eu acho que ela é presa. E a Liesel vai ter que viver com um casal que é o Hans e a Rosa. O Hans é um pintor que toca muito bem acordeão e a Rosa é uma mulher assim um bocado fria e que lava roupa para fora. Ela conhece um outro rapaz que vive perto dela, que é o Rudy, e eles tornam-se grandes amigos. E esta é uma história da Segunda Guerra Mundial vista da perspectiva de pessoas que vivem na Alemanha. Torna-se uma leitura tão bonita e tão triste que nem há palavras para descrever o que este livro é. Dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. E a sério, vocês têm que ler este livro, é tão bom. Perdei-me de chorar, só para que saiba, porque eu sou uma chorona.